Fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos galera para mais um pouco aqui da repercussão da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Foi 2-0 fora de casa, teve polêmicas na arbitragem, mas o que mais se destacou mesmo foi justamente essa vitória do Flamengo. Vamos ver a opinião aqui agora da mídia paulista, que vai falar muito sobre esse jogo. Teremos também repercussão, né, da questão da arbitragem também e muito mais. Como essa vitória deixa o Flamengo ainda mais próximo de passar o Palmeiras. Agora é um pontinho apenas. E vamos comentando juntos aqui, né? Reagindo e comentando o que a mídia tá vendo aí dessa partida, o que é que eles acharam dessa grande vitória do Flamengo. Créditos para a ESPN e vamos agora acompanhar. Bolo ou sem cebola? Mas aí você vai Mas aí você vai colocar ketchup para estragar a pizza? Não. Ah, bom. Não sou desses, não. Ah, bom. Mas lá na sua cidade, Rio de Janeiro, que você esteve esse fim de semana, a galera põe ketchup na pizza. Há quem coloque e há quem não coloque. Aí, qual é o problema? Não é problema nenhum. Se ela tá com molho de tomate não tá legal, não tá, põe ketchup. Qual é o problema? É democrática. Tem pizza doce. No Brasil fizeram pizza doce. Vocês botam E não é purê bom no pizza de cachorro-quente? banana? Por que não pode botar? Vocês botam purê no cachorro-quente, por que não pode botar um ketchup na pizza? Eu não boto, mas também não recrimina. Não recrimino quem coloca. Pizza de banana não é uma delícia? Pizza de Canela. de chocolate. Vamos falar banana de com jogo de canela. futebol, não? Por falar em pizza, me disse aqui um amigo aqui no meu ouvido que ontem teve ketchup na pizza do Palmeiras no Allianz Parque. Vitória rubro-negra. Me falaram isso? Fui eu que inventei. Vamos ouvir personagens da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no Allianz Parque. Aliás, teve vitória do Santos no Barradão, vitória do Mirassol no Morumbi, vitória do Cruzeiro no Castelão, vitória do Flamengo. Na primeira rodada, o senhor encheu a boca para falar. Ai, porque os mandantes estão ganhando. Agora o senhor fica caladinho aqui, esse senhor aqui ao meu lado. Não, mas ainda bem. Abel, então... Ainda bem, não, só para completar. Ainda bem que temos mandantes que ganham muito, temos visitantes que ganham muito. Senão não teria graça o futebol. Se fosse só, nem precisava a gente vir aqui. Ah, vai jogar o time do professor Celso em casa contra o time da Mari fora de casa. Ah, já sabemos que o time do professor Celso vai ganhar. Não precisava da gente. Não, Traria só matemático e estatístico. Também teve Grêmio contra o Bahia, Fluminense contra o Vasco. Olha lá, eu provoquei, agora ele vai falar. Não, ele trouxe a calculadora dele. Não, Cadê o bloquinho? Eu não trouxe o bloquinho, que não deu tempo, mas eu estava separando agora na redação um pouco antes de vir para cá. Daqui a pouco eu vou te dar esse detalhe. O Palmeiras, e eu avisei isso para você semana passada. Aliás, tenho falado regularmente, o Palmeiras é o melhor visitante do campeonato. E você sempre fala, negócio de mando de campo não vale muito, tem que ganhar fora de casa que nem o Palmeiras. Sim, o Palmeiras tem vencido fora de casa. Só que a campanha dele no Allianz não é boa. E eu pontuei isso aqui algumas vezes. Precisa ganhar também no Allianz. Mas ele ganha fora de casa. Mas precisa ter o mesmo rendimento no Allianz. O Palmeiras como mandante, Palmeiras que é líder do campeonato, como mandante, é o 18º, Abel. Mas É o 18º como mandante. Você conhece. Mas eu vou colocar uma atenuante aí. Veja o nível dos adversários para que o Palmeiras perdeu em casa. Bahia, não Perdeu foi? para o Bahia, perdeu para o Flamengo e perdeu pontos para o Botafogo. Empate na primeira estreia. rodada. Estranho. Não são propriamente Isso que eu falo. zebras. Por isso que eu falo, vale a qualidade dos times. Vamos ouvir os professores. Ontem não estava o professor Abel Ferreira, provavelmente falou ali nas mensagenzinhas, ali rádio e tal, com o João Martins e também o professor Felipe Luiz. E aí depois a gente vai começar a resenha aqui. Vamos lá. A vitória contra um time desse nível, dentro do estádio deles, nesse campo sintético que é muito complicado de jogar, temos que valorizar, porque é uma vitória muito importante. Vale 3 pontos. E tem que valorizar mesmo, viu, galera? Porque vencer o Palmeiras fora de casa é muito difícil, tá? Embora esse ano aí tá tendo alguns times que estão conseguindo fazer isso, né? Como foi aí bem destacado, mas vencer o Palmeiras fora de casa é difícil, viu? É difícil. O Flamengo geralmente quando vai lá empata, né? Mas venceu, uma vitória impressionante aí do Felipe Luiz, do time do Flamengo. Baita vitória. Pontos, como valia 3 pontos todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Eu continuo sendo o mesmo. Eu tenho muito claro aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e como fazer para chegar até lá. A arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Mas, repito, prefiro não
não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. Primeiro que tudo, ficar bem claro, independentemente de tudo, houve a nossa ineficácia no pênalti. E depois, a regra é simples. O árbitro marcou o pênalti no campo, o VAR tem que dizer dentro ou fora. Na dúvida, prevalece a regra do campo. O que é que custa cumprir a regra? E relativamente ao a seguir, sabemos que era impossível marcar 2 pênaltis a favor do Flamengo. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Sabíamos que ia não ver. Vamos ser sinceros, 2 pênaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui. Mari Pereira. Tá bravo, né? O professor, na verdade, do Palmeiras. Depois a gente fala sobre isso que causou toda essa fúria pro lado palmeirense. Mas foi um jogo bom, um jogo bem disputado, né, Abel? São as 2 equipes com muita qualidade, os 2 melhores elencos do país, os 2 melhores trabalhos do país, porque o Felipe Luiz já se colocou nessa condição de ter um ótimo trabalho no comando do Flamengo. Mas talvez o jogo comece a mudar um pouquinho com esse pênalti a favor do Palmeiras, que mais uma vez um pênalti perdido, dessa vez o Piquerez que embate, e aí o Rossi não dá margem para rebote, como aconteceu no caso do Estevão na rodada passada, marcando. O Flamengo que precisou lidar com as ausências que foram se apresentando ao longo do jogo. Então o Gerson, quando sai na segunda etapa, o Felipe Luiz mexe na equipe, e as alterações do Felipe Luiz, de fato, surtiram mais efeitos do que as alterações propostas pelo Abel Ferreira. Um jogo, mais uma vez, muito concentrado no Estevão, que tentou ali algumas vezes nas jogadas individuais resolver a partida e não aconteceu. Uma boa marcação do Flamengo, se comportou muito bem a defesa do Flamengo. Poucas alternativas de fato claras ali, né, de gol. O jogo do Flamengo muito concentrado por dentro. O Palmeiras tentando uma ligação direta para o Vitor Roque sustentar e esperar a aproximação pelos lados. Acho que não foi uma tarde muito inspirada desse lado direito, com o Mike mais avançado. O Palmeiras não pôde contar com o Felipe Anderson para tentar mudar alguma coisa ali, deslocando o Estevão um pouco mais centralizado. Veiga começa no banco de reservas, Maurício começa no banco de reservas. O Abel tenta ali uma opção com o Facundo em um meio de campo formado pelo Evangelista. E aí depois acho que sobressaiu o que o Flamengo pôde apresentar na individualidade, também nas alterações do Felipe Luiz para o segundo tempo. Você citou o Maurício. A gente já vai falar de arbitragem, dos pênaltis, da polêmica, mas o Palmeiras também desperdiçou chances ali no final, desperdiçou chances com o Maurício, por exemplo. Teve oportunidades. Acho que foi um jogo mais disputado do que de qualidade, até porque a gente está falando de Palmeiras e Flamengo. O Daniel, o meu filho, por exemplo, cochilou no primeiro tempo. Eu tenho que ficar cutucando o cara. E olha que ele... Esse jogo do Corinthians, ele não cochilava. Não, mas do Palmeiras ele se interessa muito também. Fica secando, né? Mas deixa ele dormir, prof. E eu acho que esse caso dos pênaltis que a gente vai falar daqui a pouco, você viu como uma cortina de fumaça para a qualidade abaixo do que eu, pelo menos, esperava. O Eugênio nem esperava. O Eugênio falou que Palmeiras e Flamengo é sempre uma decepção. Eu fiquei um pouco decepcionado em relação a isso. Acho que o Flamengo foi inteligente naquela altura do jogo, com todos os problemas que teve, acabou ganhando do Palmeiras, meio que usando as armas que são do Palmeiras, né? Essa coisa da dependência do Estevão, acho que houve uma recaída. O Palmeiras, em algumas partidas anteriores, tinha apresentado alternativas a isso, que não conseguiu apresentar ontem. E, no fim, uma vitória justa. Eu acho que o Flamengo, por todos os problemas que teve, eu só não concordo na fala do Felipe Luiz com esse obviamente. Eu não acho que foi, obviamente, pênalti em cima do Arrascaeta. Eu acho que pode ser pênalti em cima do Arrascaeta. É uma situação diferente. Se você fala pode, você já está admitindo. Então vamos entrar nos pênaltis? Pode não é obviamente. Então, obviamente Antes do jogo, Roberto. Antes disso, então, o professor já se adiantou. O Eugênio não falou do jogo ainda. O pênalti faz parte do jogo, da história do jogo. Então, peraí. Então, o Eugênio reclamou
Eugênio reclamou. Parece um fórum aqui. A reclamação do Eugênio foi acatada. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Vamos, o professor está ansioso para falar dos pênaltis. Eu estou. Você que está nos assistindo também está. Eu também estou. Mas o Eugênio falou, quero falar antes do jogo. Sua solicitação foi acatada pelo Muito júri. Obrigado. Não sei se eu falei errado, então vai lá. Primeiro, Abel, você quer botar fogo na história aqui. Calma. Não quero botar fogo Botafogo não, Botafogo é outro. Vamos jogar ainda não jogou, Botafogo essa Vou lembrar rodada. uma música que o professor vai saber me dizer, inclusive quem é o compositor, que ele gosta muito de música. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo mais. Mas quem gravou foi Elis Regina, maravilhosamente. Aprendendo a jogar. O Felipe Luiz é um técnico muito jovem, né? E ele tem sofrido muitas críticas recentemente. E ele veio ontem para um jogo aqui no Allianz contra o líder do campeonato, um time que vinha numa sequência muito boa, de grandes atuações, grandes resultados, e chegou com pinta de favorito. E aí ele aprendeu a jogar esse jogo. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Já te digo quem é o autor aqui. E ele conseguiu fazer um Flamengo no primeiro tempo, um Flamengo muito compacto, que ao invés de ser um time que normalmente é no Maracanã agressivo, marcando alto, recuperando bola no campo de ataque, pressionando o adversário, ele entendeu que, esse jogo aqui dá pra gente dar um passinho atrás, vamos bloquear bem a entrada da área e tirar... Ele usou a arma usada muito pelo Abel Ferreira. Vou tentar travar o adversário. Sim, ele travou o Palmeiras. Boa. O Palmeiras que esteve mais presente no campo de ataque, da intermediária para dentro, os números mostram isso, e o jogo... É claro que o Flamengo não abriu mão de atacar, mas ele não foi aquele Flamengo do Maracanã que sobe marcação e que pressiona a saída do jogo do adversário. Ele deu um passinho atrás, bloqueou bem a entrada da área e foi amarrando o jogo. É claro que aí teve um pênalti, o Flamengo conseguiu evitar o gol de pênalti do Palmeiras. E no segundo tempo o Flamengo começou a sair um pouquinho mais. Só que aí o gol do segundo pênalti, o gol que foi convertido pelo Arrascaeta na cobrança do pênalti, é que muda o panorama do jogo. Porque aí força o Palmeiras também a assumir mais riscos. E o Palmeiras, no que assume mais riscos, acaba levando o segundo gol e o jogo acaba com a vitória do Flamengo. A gente falava semana passada sobre o... Realmente, porque até então o Palmeiras ele estava tendo muitas chances, né? Tava muito em cima ali, estava mais confiante, né? Mas ao mesmo tempo estava conseguindo se defender bem. Já quando o Flamengo fez aquele gol ali que foi de pênalti, né, com a Arrascaeta, o Palmeiras se viu obrigado a ter que subir mais o time, né, a gerar mais espaço, e o Flamengo conseguiu ficar mais tranquilo naquele jogo, né? Teve mais espaço, foi mais atacado, mas aí também ficou mais confortável na partida, né, o Flamengo. Jogo, e eu dizia, não espero muita coisa, porque normalmente tem sido jogos em que as duas equipes têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Vamos ver, e eu dizia na sexta-feira, vamos ver qual vai ser a atitude do Felipe Luiz. O que ele vai trazer de novo para esse duelo. O que ele trouxe foi, vamos esperar para saber dar o bote na hora certa. E o Flamengo deu o bote na hora certa, mas acima de tudo... Você aprovou a estratégia, então, do professor Felipe Luiz? Abel, funcionou, não funcionou? Muita gente espera um futebol, muitas vezes a gente espera um futebol arte, um futebol de sonhos, as duas principais equipes do país, mas ali é muita competição. Ele entendeu o que era possível para competir dentro daquele cenário, com grama sintética, com o adversário, com problemas na equipe dele também, e como é que ele ia montar esse time, ele conseguiu entender e sair com a vitória. Então, ponto para ele. Então, posso te mas falar eu quero uma um coisa? espetáculo, eu quero um show. Peraí, o que dá para fazer diante do que tem? É isso aqui. Em cima da sua análise, muito boa como sempre, vou te falar o seguinte. Ele vai ter vezes, vai acontecer dele adotar a mesma estratégia em jogos parecidos ou em outros jogos e dar errado. E aí vão reclamar, alguns rubro-negros corneteiros vão falar, jogou, não sei o quê, blá. Como deu certo? Mas estão todos felizes, comemorando. Legal, hein? Ganhamos do Palmeiras, não é assim? Mas assim. a música diz o que eu falei aqui? Vivendo e aprendendo. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Mas ele volta no intervalo jogar. já com a mudança do Michael no lugar do Cebolinha, né? Que não estava bem também. E o Michael, ele dá um pouco mais dessa presença do que o Cebolinha deu ontem. Eu acho que o Palmeiras, sem o Richard Rios, ele perde muito, porque ele entra com o Martínez e o Lucas Evangelista por dentro, que não são jogadores com essa característica do Rios, que vai se apresentar mais, que vai encontrar um passe que vai quebrar linhas, que tem um chute muito bom de fora da área. E aí ele, sem o Rios, ele não entra com o Maurício e ele não entra com o Veiga. Eu acho que o Abel também ele perdeu muito do que ele poderia ter
desse setor de meio de campo. Por isso que o Everton apostava muito nessa bola longa para o Vitor Roque. Bola longa no Vitor Roque. Então eu não gostei muito dessa movimentação que ficou o Palmeiras. Com o Mike dobrando pela direita. Por dentro, o Martínez e o Evangelista. E aí o Piquerez, que ontem participou mais do jogo do que o lado direito... Eu acho que ele poderia ter entrado ou com o Veiga ou com o Maurício, já que ele não tinha o Rios. Natural, né, do Palmeiras, né? O Giai fica como um terceiro zagueiro e o Piquerez vira o ala pela esquerda. Eu acho que funciona, mas faltou essa associação por dentro. Faltou. Sem Rios, sem Maurício. Mas eu acho que muito também pelo bloqueio que o Flamengo propôs ali. O Flamengo não deu esse espaço. Espaço que o Palmeiras deu no lance do pênalti do Arrascaeta. É um lance que o Diniz assinaria. Por quê? O Flamengo tem uma troca de passe que vai até o Rossi apertado dá um passe para o Danilo, que já tinha entrado, quase na bandeirinha de escanteio, e ali começa a construção do jogo. O Flamengo consegue sair, o Danilo, a bola vai para o Ortiz conduz né? E toca no Luiz Araújo. Quando o Luiz Araújo recebe essa bola no meio de campo, tem um buraco no Palmeiras. Peraí, posso estar enganado. O Luiz Araújo, quando recebe a bola, ele está marcado de perto pelo Gustavo Gomes, só que ele faz uma jogada individual e dá uma volta então, quando ele Gomes. Não é ele isso? recebe a bola, ele não está marcado pelo Gustavo Gomes, não. O Gustavo Gomes chega. O Gustavo Gomes percebe que ele está sozinho e sai para marcar. Aí ele contorna ele dá uma volta. E acha o passe pro Arrascaeta. E aí, naquele momento, não tinha mais o Gustavo Gomes. No lance do pênalti. Aí o Murilo sai e tem um choque. Mas assim, é umbrado pelo Luiz Araújo no passe pro Arrascaeta. Então são questões. Ainda sobre a questão do vivendo e aprendendo a jogar, ontem durante o jogo, o Felipe Luiz já não tinha o De La Cruz, então ele já entra com o Gerson de volante, com o Everton Araújo, que é reserva, ele perde o Gerson e ele traz o lateral direito, Varela, para ser volante. Então o Flamengo, no momento que ele ganha o jogo, ele tá com dois volantes ali, um que é reserva e outro que é improvisado. Varela e o Everton Araújo. E o Danilo entra na lateral direita. E aí, quando ele coloca, ele já não tinha mais o Cebolinha, ele tira o Luiz Araújo, passa o Michael para a direita e bota aí a grande cartada. O Ayrton Lucas, não como lateral, mas como cara avançado pela esquerda, e do Ayrton vai sair o gol. Então ele aprendeu a jogar também lidando com as peças. Ele costurou muito bem. No que tem à disposição no elenco e soube adaptar as peças às posições diferentes, e isso acabou funcionando para dar a vitória ao Flamengo. E aprender a jogar, meu caro Eugênio, também tem a ver com respeitar a fase do jogador. A fase do Felipe Luiz jogador é muito boa. Ele já ganhou uma mão cheia quando não entra com o Pedro e o time anda. Ontem, Felipe Luiz treinador. O Felipe Luiz treinador. Ontem ele ganha de novo jogando de um jeito que não é o jogo dele. E o autor de Vivendo e Aprendendo a Jogar é surpreendentemente Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. Nunca pensei. Eu pensei em Aldir Blanc, João Bosco, alguma coisa assim. Grande músico, compositor. E só para falar, Abel, a gente vai para os pênaltis. A importância mental, psicológica dessa vitória. O Palmeiras vinha voando, o Palmeiras fazendo 100% na Libertadores, podia abrir 7 pontos no Campeonato Brasileiro, jogava em casa contra o Flamengo, que estava ali muito pressionado, cobrado, muita torcida reclamando e tal, sem mostrar o futebol que se espera. E o Flamengo vai ganhar do Palmeiras na casa do adversário. Essa vitória impede que o Palmeiras arranque, é uma pancada na autoestima do Palmeiras. E, ao contrário, né? É um sopro por Flamengo de confiança, de autoestima, para crescer às vésperas do Mundial de Clubes. Então, é um resultado que muda muito o andamento da temporada, porque deixa o Flamengo com muito mais força mental para o que vem por aí, enquanto para o Palmeiras é aquela pancada que deixa muitas dúvidas. Caramba, será que o caminho é esse? Será que não é? E só para terminar, no Allianz... São 3 jogos, né, se não me engano, no Brasileiro. Empate com o Botafogo, derrota para o Bahia e derrota para o Flamengo. Alguma coisa acontece no Allianz. Alguma coisa acontece não é. Meu coração. E para te dar o gancho aí, Abel... Então não vamos falar dos pênaltis. Vocês não vão parar de falar. Cancela os pênaltis, porque esses dois vão falar a manhã inteira pra aqui. Te dar o grande clássico da rodada, você quer que a gente não fale, Abel? A gente tem que falar do jogo, Abel. Para te dar o gancho para os pênaltis, de uma perguntinha aí que passou, quem tem razão de reclamar da arbitragem? Quem estava assistindo o jogo. Por quê? Coisa irritante com aquele juiz. Erra de lá, erra de cá. Pra mim, errou de tudo que foi lá. E se o Real Madrid não teve pênalti nenhum. Calma. Nenhum pênalti. Jogo, pô. Então, vamos lá.
Primeiro, o pênalti da mão no Varela. Pode colocar a imagem aí? Porque é o seguinte, o árbitro, ele deu o pênalti no campo. Na hora ali, o Facundo Torres faz o cruzamento ou o chute. Olha lá o juizão. Marcou pênalti. Foi chamado pelo VAR. Foi chamado para analisar a imagem no vídeo. Foi analisar. E as imagens que a transmissão mostrou não provaram nada. Se alguém acha que provou, se foi dentro ou fora da área. Não provaram mesmo. Era essa a dúvida. Não provaram nada. Então o árbitro Ramon Abate Abel acertou ao manter a marcação de campo. Se as imagens não são conclusivas, o VAR não deveria nem ter chamado, porque chamou. A imagem não prova se foi dentro ou fora da área. Na minha opinião, ele acertou ao manter a marcação dele. O professor discorda. Então, quero ver os seus argumentos. Não, mas o VAR, ele entende que foi dentro. Depois, no áudio, nos áudios do VAR... Ele entende que foi dentro da área? Nos áudios Então, do deve ter VAR... Ele chamou, Mário. Não, então, depois ele fala, quero que você venha olhar, porque, né, a gente entende ali que foi linha, mas... Vamos te dar essa possibilidade de você olhar para você ver de fato Você se foi ou não. concorda que se eles acham que foi dentro, eles não precisavam ter chamado. Pois é. Ele já deu o pênalti no campo. Depois muito tem uma intenso. imagem ali por baixo que parece que... Pouco, né? Professor, ele não vou errou ao julgar. manter o pênalti? Está muito intervencionista esse VAR. Primeiro, eu acho que o VAR No caso aí, o árbitro marcou, professor. Marcou. Então, mas o VAR... Confirmou. O VAR erra ao chamar alguma coisa que no fim ele concorda. E eu acho que o árbitro errou. Eu não vejo dentro da área. Não tem como provar que o cara está dentro da área. Como é que vai dar esse pênalti? Ué, mas não tem como provar que foi fora. Ele, na hora, achou que foi dentro. Dentro ou Por isso que ele fora, deu. mas o pé tá fora, tá tudo fora aí. Não dá pra ter Não, certeza. ele estava dentro tá. e ele Aí não pula. dá pra ter certeza que Não tá dá pra Então, não saber. dá pra ter certeza. Então, Então, mas na hora o árbitro, o lance é muito rápido, ele achou que foi dentro. Mas Eu não por vou que ele condenar, achou que foi Não vou dentro? condenar... Porque o a jogador marcação. estava dentro da área e ele não pula e tava cai dentro fora. da área. Ele tá saltando Mas pra fora não, da área. peraí, você tem certeza que está fora? O braço, então, não tem como estar Você dentro. tem certeza que estava fora? E você tem certeza que está dentro? Mas o juiz na hora achou que foi dentro, por isso que ele deu pênalti. Por isso Ele que errou? Eu Mas eu não acho que ele condeno errou. o árbitro pela marcação, Também assim não como eu não Acho que em condenaria nenhum pela não momento isso aí é marcação. pênalti. Não é pênalti? Não foi mão? Não foi dentro. Mas como, vocês têm certeza? Não foi, você tem certeza que foi dentro? Então, mas o juiz na hora achou que foi Mas dentro. para dar, você tem que estar... Se assistindo a replays com câmera lenta, com a imagem parada, não dá pra ver se foi dentro ou fora, você quer condenar o árbitro que Não. com o lance correndo em velocidade, ele achou que foi dentro? Você quer condenar? Para dar pênalti, ao contrário. Para dar pênalti, você tem que ter certeza que está dentro. Senão, você não dá o Então, pênalti. mas na hora ele Mas achou que foi dentro. Ele tem. Eu acho que ele marca e olhando as imagens, a imagem que o VAR apresenta pra ele tem certeza que foi dentro. A partir das imagens, pior ainda. Não, não é a partir Não, das imagens, pior porque ele ainda marca não. no campo. Depois ele olha na imagem e ele continua com a mesma opinião. Então, mas se ele olha na imagem, é sinal que ele viu na imagem que foi dentro. Eu não vi que foi Peraí, dentro. você ele tem viu certeza que foi fora? dentro. Não, mas também não tenho certeza que foi Então, dentro. mas pode ser dentro. Na dúvida, não dou Pode pênalti. ser dentro. Pode ser dentro ou pode ser fora. Então, Não, então, mas essa é a sua dúvida. Ele não teve dúvida. ele não teve. Mas eu Por acho isso que que ele deu pênalti. ele está muito certo sobre uma coisa que ninguém Ele tá não certo. teve dúvida e quando o chamaram para ver as imagens não tiraram. Mas A imagem baseado, que o VAR baseado em apresenta que pra ele não ele tem parece- dúvida? Baseado que o cara tá dentro da área. Quem que está O dentro da Varela área? não estava dentro da área? Olha lá. Ele tá saindo. Na ele tá hora pra do fora lance, da área. pode ser que ele tenha saído, mas- O braço, então, eu acho que tá bem Ele fora. Olha, salta Eugênio. dentro da área e ele cai fora da área. No meio do caminho, ele toca na bola. É isso. Eu acho Então muito é isso. difícil. Eugênio resumiu. E Fale de no novo, ar, Eugênio. no ar. Então, mas aí não dá Fale pra de novo. precisar. Não, repita o que você falou Quando agora. ele salta, o pé dele tá dentro da área. Tá dentro da área, olha lá. Beleza, peraí, ele pula. Ele não tá Nesse na linha. momento que toca, não dá pra dizer se ele tá dentro ou fora. Lu, volta aí, Lu, nossa Porque quando diretora. ele cai fora da área. Olha o pé dele, ele não tá na linha, ele tá muito ele dentro. tá dentro, mas olha quando tá ele cai. muito dentro. Olha quando ele cai. Mas não Sim, é ele quando a cai bola fora. bate. No meio do caminho, Ah lá, não ah lá. dá pra dizer se ele tá dentro ou fora. Olha, Quando ele cai A fora. arbitragem tem Não dá cometido pra dizer. muitos erros. O jogo Tinha que do ter Grêmio... uma câmera por trás, naquela direção, pra você ter a certeza. Mas nesse lance não dá pra condenar o árbitro, na minha opinião. E o braço- Ele acertou ao manter a marcação dele. Acertou muito. Na minha opinião, o professor pensa diferente. Eu não sei de onde ele tirou toda essa certeza para dar esse pênalti. E eu também não sei de onde você tem tanta certeza pra dizer que não foi pênalti. Não, eu não estou dizendo que não foi pênalti. Eu estou dizendo... Então, Eu estou dizendo que para dar um pênalti, você tem que ter certeza que está dentro. Não essa história de que talvez esteja fora. Galera, então esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram um pouco e, como sempre, né?
A arbitragem sempre gerando muita discussão, mas para mim o que eu fico às vezes sem entender é como que alguns lances tão claros ali, muitas pessoas insistem em querer dizer que foi, né? Como nesse caso aí do lance do Varela. Tem um ângulo que dá para ver claramente que ele estava fora, né? Que estava bem fora ali. E assim, o juiz tinha marcado. Se o VAR chamou, é porque acreditava que era fora da área. E o juiz foi no VAR, olhou e ainda assim manteve a sua decisão. Se tá na dúvida, cara, você não marca, porque você pode prejudicar um time. Você pode prejudicar um time de maneira injusta, né? Porque se tem certeza, você marca, né? Porque pênalti é algo ali que pode definir um jogo, pode definir uma partida e tal, de maneira clara. Mas quando você não tem certeza e você marca, aí você prejudica, né? A sorte foi que o Rossi pegou, né? É um excelente pegador de pênalti. O Rossi pegou e aí acabou, né, salvando o Flamengo, que depois pôde fazer 2 gols, né, contra esse Palmeiras. Teve um pênalti pro Flamengo também, que aí já o lado palmeirense já fala que não foi, o pênalti no Arrascaeta, sendo que o Murilo segura ele, né, deixa o braço ali, segura o Arrascaeta, e para muita gente não foi. Já o do Varela foi. Então a gente vê que tem muitas vezes muita hipocrisia, né, com relação a isso, mas enfim, é sempre questionável. O importante é que o Flamengo venceu, né? E aí agora a gente fica na expectativa, porque tem mais jogo nessa semana. Semana que vem, né? Flamengo... Semana que vem não, essa semana. O Flamengo pega o Táchira, Deportivo Táchira pela Libertadores, com muita moral agora. Segue Campeonato Brasileiro buscando passar o Palmeiras. Qualquer deslize pode estar conseguindo passar o time do Abel Ferreira. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo.